A paz do Senhor Jesus Cristo. Em alguns minutos, Deus irá falar contigo. Eu vou contar um testemunho, porque Deus está mandando eu contar. Quando eu era jovem, eu fui muito machucada em um relacionamento. Eu tinha aceitado Jesus e eu comecei a namorar com esse jovem. E na igreja, você namora e casa. E tem um ditado que diz que você não namora para casar, você casa para namorar. Então eu maquiei na minha vida que ia ser assim. Só que aconteceu totalmente diferente do que eu tinha planejado. Aconteceu totalmente diferente do que eu tinha pensado. E eu fiquei muito frustrada. Fiquei muito frustrada. E eu disse para Deus que eu não queria mais relacionamento. Pois aquele relacionamento, ele tinha acabado comigo. Ele tinha me destruído. Florzinha era minha amiga, ela é minha amiga ainda, mas naquela época ela morava aqui. E ela passou todo esse processo junto comigo. E a gente orando a Deus, pedindo ao Senhor, né, para Deus fazer. Pois depois praticamente de um ano de namoro, o rapaz falou que não gostava de mim. Você namorar um ano e você fazer planos e do nada a pessoa, depois de um ano, dizer que não gosta de você, é muito triste. Então eu estava arrasada. E eu disse a Deus que eu queria que ele fizesse, sabe, aquelas coisas de pessoas que não tinham maturidade. Fiz campanha, fiz tudo. E a resposta de Deus para a minha vida foi que o Senhor iria trazer um rapaz que estava morando fora, que iria colocar do meu lado e que ele ia marchar junto comigo. Só que eu disse a Deus que eu não queria, que hoje é meu esposo. Eu disse a Deus que eu não queria. E eu ficava alimentando aquele sentimento dentro de mim, porque eu queria que Deus trouxesse aquele que disse que não gostava de mim. E eu ficava alimentando, só que eu sofri muito. Eu me humilhei muito. E um dia eu disse para mim, Senhor, então tira esse sentimento. Então arranca. E meu esposo, Tiago, ele já tentava me conquistar, mas eu não dava abertura para ele. Por que eu não dava abertura para Tiago? Porque o meu coração não estava em Tiago, só que Tiago sabia. O meu esposo sabia. Eu dizia, eu não consigo gostar de outra pessoa. E Tiago, ele vinha ali conquistando, e só que não adiantava. Só que eu tomei uma decisão. Eu tomei a decisão que eu queria para minha vida, o que Deus queria para mim. E um certo dia eu orei. Deus, então tira de mim esse sentimento. E eu digo algo para você. Parece que Deus enfiou a mão e arrancou. E eu tava sofrendo porque queria. Você tá entendendo? Que tem coisas que a gente sofre porque a gente quer sofrer. Quando eu orei, eu disse, Deus, eu não aguento mais, tira. Parecia que a mão assim entrou no meu peito e arrancou aquilo ali. E eu disse, meu Deus, eu demorei tanto. Eu sofri tanto e a única coisa que eu era para fazer era para pedir ao Senhor para tirar.
Porque eu estava alimentando algo que Deus não queria, então eu estava sofrendo. Cada vez mais alimentando. E quando nós alimentamos um sentimento que não é de Deus, nós acabamos sofrendo. E a promessa de Deus na minha vida é que o meu vinha de fora e que ele iria marchar junto comigo. A promessa na vida de Tiago era que Deus ia dar uma varoa que ia marchar junto com ele. Pessoas diferentes profetizaram para nós dois sem nós se conhecer. Depois, quando nós fomos se conhecendo, nós começamos a ver qual eram as promessas um do outro e se encaixava naquilo que Deus tinha. E os nossos sonhos eram bem parecidos. As promessas se batiam. Porém, eu não conseguia gostar. E eu fiz uma campanha, 5 horas da manhã. Aqui no Ceará é muito comum fazer campanha 5 horas da manhã na igreja. Você sai de casa 4h40 e vai para a igreja 5 horas. A igreja está aberta de 5 às 6. Então, o que acontecia? Ele ia para a igreja e eu ia para a igreja nesse horário. Nós se encontrava lá na igreja e nós orávamos pelo nosso relacionamento. E eu pedi a Deus, eu disse, eu vou fazer uma campanha durante 7 dias. Nós terminamos o namoro umas 11 vezes, 7 vezes, 8 vezes, nem sei, foi muitas vezes, porque eu não conseguia ter sentimento por ele. E ele sabia de tudo isso. E eu disse, eu não consigo gostar, eu não tenho. Eu vou dizer, agora é tudo ou nada. Eu vou fazer essa campanha juntamente com você, eu dizendo a ele, se nessa campanha Deus não me dá sentimento por você, então não tem como. Aí eu fui fazer essa campanha, ele foi junto comigo, todo dia nós se encontrávamos lá na igreja. Foram 7 dias, era 7 louvor da harpa. Era 1 hora de joelho. E eu disse, olha, Senhor, é o seguinte, eu estou aqui diante do Senhor, as nossas promessas se batem. O que o Senhor falou para mim, o que o Senhor falou para ele individualmente se bate. Se o Senhor tem plano na minha vida e na vida dele, que o Senhor me dê sentimento por ele. Agora, se o Senhor não tem plano, então que o Senhor não me dê sentimento e tire o que ele está sentindo do coração dele por mim. E prepare uma pessoa para ele. Eu digo para vocês, foram 7 dias de campanha. No 3º dia de campanha, eu já comecei a ter sentimento por ele. Eu já comecei a ver ele de outra forma. Aí eu peguei e fiz a campanha, mas mesmo assim era um sentimento raso. Eu disse, não vai dar certo. Aí eu terminei, foi aonde ele foi, para Tianguá. Ele não me disse que queria passar a semana lá. Não me mandava mensagem. Não ligava para mim. Não falava nada, sumiu. E eu muito preocupada. Eu comecei a sentir falta. Por que ele não me mandava mensagem? Por que ele não ligava? Por que ele não perguntava como era que eu estava? A mensagem era aquelas mensagens de texto. E era MSN na época. Então, quando você entrava, que ficava online, tinha lá a bolinha verde da pessoa. Então, ele não mandava, ele não falou. E eu fui ver que eu tava tendo um sentimento por ele. Mas para mim sentir de verdade, ele teve que ir para Tianguá. A gente tinha terminado outra vez. E eu vi que ali eu gostava dele. Eu vi que eu tinha sentimento por ele. Só que aí eu dormi à tarde e tive um sonho. E esse sonho eu sonhava que ele saía dos caminhos do Senhor. E ele se desviava. E eu dizia assim para ele no sonho, para ele vigiar, que o Senhor o amava muito. Ele voltou de Tianguá, a gente terminado, e eu liguei para ele, porque ele não me ligou. Às vezes você tá com a bênção na sua mão, às vezes você tá com a bênção diante de você e você vai ali, você vai e joga fora. E eu disse, Tiago, eu tive um sonho com você, uma revelação que Deus me deu, eu preciso que você venha aqui em casa quando você puder. Aí ele falou pra mim, eu posso ir
6 horas, porque às 8 horas eu tenho um encontro. Eu fiquei, meu Deus, ele tem um encontro já? Eu fiquei tão com raiva. Eu fiquei tão com raiva. Aí eu disse assim, já tenho encontro, pois eu vou dizer que eu tenho um encontro também, mas eu não tinha encontro. Eu disse, pois venha logo também que eu também tenho um encontro. Sem eu ter encontro nenhum, porque eu também não ia ficar para baixo. E eu, perdão, Senhor, perdão, porque eu disse que eu tinha um encontro e eu não tenho. Mas o que eu vou fazer? Ele chegou lá em casa e realmente ele tinha um encontro, eu não tinha encontro. E eu contei o sonho para ele. E quando eu contei esse sonho para ele, aí ele ficou. Aí eu, você tem que ir pro seu encontro e tal. Aí disse assim, como é que nós vamos ficar? Você vai deixar eu ir pro encontro? Você também tem um encontro? Eu disse, eu não tenho encontro, não. Eu só falei que tinha um encontro porque você disse que tinha um. Aí ele disse, aí a gente vai ficar como? Aí a gente voltou naquele dia. Aí depois, com 6 meses, eu pedi ele em casamento. Eu pedi ele em casamento. Tiago nunca me pediu em casamento. Foi eu que pedi Tiago em casamento. Eu providenciei tudo. Porque eu tinha dito a Deus. Eu disse, Deus, eu quero um marido para eu casar. É namorar e casar. 6 meses eu noivei, com mais 6 meses eu casei. Foi 1 ano, eu casei com 17 anos. E aquele sonho que eu tinha sonhado que Tiago se desviava. Depois que eu casei, Tiago se desviou. E aí aconteceu todo o processo. Mas o seu casamento, Deus não tinha confirmado? Tinha. Existe uma diferença quando Deus confirma e quando Deus não confirma. Tem pessoas que acham porque Deus confirmou não vai passar luta, não vai passar dificuldade, não vai ter provação. Vai ter. Mas Deus vai passar junto. É diferente quando você vai na desobediência sem Deus estar no negócio. Você passa só. Mas quando você passa uma luta que Deus está no centro de tudo, Deus passa junto com você. Não se engane. Deus confirma, Deus, ele dá direções. Mas nós não estamos isentos de passar lutas e dificuldades. Tem muita gente que diz, não, é porque não era de Deus. Meu casamento foi de Deus. Deus disse que era dele. Mas eu passei, aleluia, pelo tratamento do Senhor, para que Deus nos amadurecesse, tanto ele como eu. Então eu vou dizer uma coisa para você, não significa que o que você está passando não seja de Deus. Deus está provando vocês dentro desta prova. Deus está provando vocês dentro desta situação. Passamos, vencemos e estamos contando o testemunho. Muitos desistem, por quê? Porque pegam direções erradas. Deus não está no meio, nem no centro. Desiste, fica no meio do caminho. E tem pessoas também que ficam no meio do caminho sabendo que Deus está no negócio. Quando Deus fala, ele se responsabiliza. E eu não gostava, e Deus ali fez eu gostar. Então tem coisas que estão na nossa mão. O que eu quero dizer com isso? Que tem coisas que estão na sua mão e você quer desperdiçar. Tem coisas que estão na sua mão e você quer jogar fora. Tem coisas que estão diante dos seus olhos e você não quer aceitar. Aceita o que Deus quer e viva o que o Senhor quer, que você não vai se arrepender. Porque aquele que promete, ele garante. Aquele que promete, ele é fiel para fazer infinitamente mais. Amém?